Olá, pessoal! Vamos mergulhar de cabeça na norma regulamentadora 7? O nosso papo de hoje é para ser um guia bem direto e prático sobre o PCMSO, que a gente sabe que é uma ferramenta crucial no dia a dia de quem é da área de segurança e saúde no trabalho. Então, bora lá entender isso melhor. Para a gente não se perder, olha só nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é a NR7 e o que faz o PCMSO ser tão importante. Depois, passamos pelos exames, pelo ASO, damos uma olhada nos anexos e fechamos com a parte de documentação e o relatório analítico. Bem estruturado, né? Então, começando pelo começo, qual é a da NR7? O objetivo dela é muito claro e, na verdade, é a base de tudo: proteger a saúde do trabalhador em função do trabalho que ele faz. Simples assim. E a grande ferramenta para isso é o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas atenção, é fundamental sacar que o PCMSO não é um programa que vive sozinho numa ilha. Ele nasce e existe por causa dos riscos que foram identificados lá no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. E se a gente olha para as diretrizes do PCMSO, fica claro que ele é muito mais do que só pedir exame. Pensa nele como uma estratégia de vigilância. O objetivo é rastrear problemas antes que eles fiquem sérios. É dizer se a pessoa está apta para aquela função, é gerar dados que ajudam a prevenir acidentes e doenças, e olha só, até controlar a vacinação que tem a ver com os riscos do trabalho. É, na real, um programa de inteligência em saúde. Isso tudo nos leva ao que a gente pode chamar de coração do PCMSO. Sabe o que é? É essa ligação direta, que não dá para separar, entre o risco que foi identificado e o jeito que a saúde vai ser monitorada. Agora, aqui está o pulo do gato. Essa relação entre PGR e PCMSO é total. Pensa assim, ó, o PGR é o detetive. Ele vai lá no ambiente de trabalho, identifica os perigos, mede e classifica os riscos. O PCMSO, por sua vez, pega esse dossiê do PGR e cria um plano de ação para vigiar a saúde dos trabalhadores expostos àqueles riscos. Um não vive sem o outro, entende? O PGR aponta a arma e o PCMSO acompanha para ver se alguém foi atingido. Ok, legal. Mas na prática, como é que essa vigilância acontece? Bom, é aí que entram os exames médicos obrigatórios. Eles são como marcos. São 5 momentos super importantes na vida do trabalhador dentro da empresa. E são esses 5 aqui: o admissional, que é feito antes de começar; o periódico, para ir acompanhando sempre; o de retorno ao trabalho, quando a pessoa fica afastada por 30 dias ou mais; o de mudança de riscos, que é super importante quando alguém muda para uma função com riscos diferentes; e, por último, o demissional. E o exame periódico, de quanto em quanto tempo ele precisa ser feito. Essa tabela deixa tudo bem claro. Para quem está exposto a riscos que o PGR apontou como importantes, ou para quem já tem alguma doença crônica, o exame é, no mínimo, anual. Para os outros, a cada 2 anos. A lógica é bem simples, né? Quanto maior o risco, mais de perto a gente tem que acompanhar. Beleza. Depois de qualquer um desses exames, tem um documento que é gerado e que tem um peso enorme, o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. É ele que bota no papel o resultado da avaliação do médico. E não dá para fazer um ASO de qualquer jeito, não. A norma diz direitinho o que ele precisa ter. Dá para usar essa lista como um verdadeiro checklist, sabe? Tem que ter os dados da empresa e do funcionário, a função e, o mais importante, a descrição dos riscos do PGR que a pessoa enfrenta, além de dizer, claro, se ela está apta ou inapta. Agora, vamos avançar para uma parte mais específica, os anexos da NR7. Pensa neles como se fossem capítulos especiais da norma, com protocolos médicos bem detalhados para lidar com riscos bem críticos. O anexo 1, por exemplo, fala sobre o monitoramento da exposição a agentes químicos. É ele que diz quais exames fazer e quais os limites de tolerância para essas substâncias no corpo do trabalhador. Já o anexo 2 é praticamente a bíblia de qualquer programa de conservação auditiva. Ele explica direitinho como e quando fazer os exames de audiometria para cuidar da audição de quem trabalha no barulho. E essa imagem de um audiograma mostra perfeitamente a principal ferramenta do anexo 2. É olhando a evolução desses gráficos com o tempo que o médico consegue pegar no comecinho qualquer perda de audição causada pelo ruído do trabalho. Seguindo, o anexo 3 foca nas poeiras minerais, tipo sílica, asbesto, coisas bem perigosas. Ele que define as regras para exames como raio-x do tórax e espirometria, que são para ver como anda a saúde do pulmão. O anexo 4 já é para um pessoal bem específico. Ele fala dos trabalhadores que ficam em condições hiperbáricas, ou seja, em ambientes com pressão muito alta. Pensa em mergulhadores profissionais, por exemplo. E, para fechar, o anexo V.
Ele traz as regras para um acompanhamento de longo prazo de quem trabalha exposto a substâncias que podem causar câncer e a radiações ionizantes. É um tipo de vigilância que precisa ser muito mais rigorosa. Bom, estamos chegando na nossa última parte. E ela é fundamental. Porque não adianta nada fazer um monte de exames e avaliações se tudo isso não for registrado e, principalmente, analisado. E aqui tem um número que todo profissional de SST tem que ter gravado na mente: 20 anos. Pois é, esse é o tempo mínimo que o prontuário médico de um funcionário deve ser guardado depois que ele sai da empresa. É uma responsabilidade que dura bastante tempo. E para transformar todos esses dados em ação, a NR7 manda fazer um relatório analítico todo ano. E não é só uma lista de exames, não. Ele tem que ter estatísticas de resultados alterados, quantas doenças relacionadas ao trabalho apareceram e, olha que importante, uma comparação com o relatório do ano passado, para ver se as coisas estão melhorando ou piorando. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. O relatório não é para ficar guardado na gaveta do médico. Ele é uma ferramenta de gestão, gente. A norma deixa bem claro que ele precisa ser apresentado e discutido com a equipe de SST e com a CIPA. É dessa discussão que nascem as ideias para melhorar a prevenção na empresa. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma reflexão para todo mundo da área. O PCMSO na empresa é visto só como um custo, uma papelada para cumprir a lei? Ou ele é visto como o que ele realmente pode ser? Um investimento estratégico na saúde, no bem-estar e, no fim das contas, na produtividade de todo mundo? A resposta para essa pergunta muda completamente o valor que a gente dá para a saúde ocupacional.